Olá, a partir do século XXI, com a popularização da internet e dos dispositivos tecnológicos, ficou mais fácil para os adolescentes e jovens descobrirem e também compartilharem conteúdos de teor sexual. Uma pesquisa da organização inglesa Guard Child indica que 70% das crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos afirmam encontrar conteúdos de pornografia na rede enquanto navegam por outros motivos. O nosso bate-papo será sobre a relação entre internet, sexo, meninos e meninas. Comigo no estúdio estão Karina Figueiredo, que é membro do Comitê Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente. E também o professor Marcos Ribeiro, consultor em educação sexual. Sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Esse assunto é importante, né? A gente tratar aqui, trazer alguns pontos de vista, não é? Sim, é extremamente importante. Bom, vamos nessa, vamos começar. Uma pergunta para o Marcos. Eu acho que a maioria, enfim, uma grande parte de adolescentes iniciam a vida sexual, enfim, a partir de informações que pegaram ali na internet. É por aí? Oi, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, se num passado nós tínhamos as revistas, as famosas revistas de banca de jornal, que era meio que um incentivo para a garotada, hoje em dia nós temos as páginas na internet que trazem conteúdos e, infelizmente, muitas vezes conteúdos não adequados, conteúdos não verdadeiros, conteúdo que mascaram a realidade, mas que pela falta de informação, pela falta de oportunidade, pela falta de um projeto de educação sexual, eles acabam se iniciando por esses caminhos nem sempre muito saudáveis. O primeiro contato acaba, então, realmente sendo a internet, o primeiro contato com o sexo. Continua sendo o contato do sexo, vamos dizer assim, continua sendo pela internet. E aí a gente reproduz também que é quase que permitido, né, para os garotos, para os rapazes, esse tipo de acesso, né? Então a gente reproduz também a questão do machismo na nossa cultura, né? As garotas não têm esse acesso. E não estou dizendo aí que tenha que ter, não. Estou falando em termos de prática. E os garotos passam a ter esse acesso com informações deturpadas, com informações nem sempre verdadeiras, e que aí podem trazer danos não muito saudáveis para a sua vida afetiva e sexual. Pois é. Eu quero saber de você, Kátia, até que ponto, né, a internet ela tem influenciado os relacionamentos afetivos e propriamente sexuais desses jovens, desses adolescentes? Olá, né, a todas e todos. Como o Marcos trouxe, né, hoje as relações entre os adolescentes, elas se dão sobretudo a partir das redes sociais, né, das tecnologias de comunicação e informação. Até a paquera, né? Eu tô paquerando alguém, e aí, já se encontraram? Não é pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Justamente. Tem até aplicativos. Tem os aplicativos próprios para isso. Então, as relações se dão a partir, né, dessas tecnologias. E aí, esse processo todo de acesso a essas tecnologias acaba não sendo muito monitorado também, né? A gente não tem mecanismo para monitorar que conteúdos são esses que eles têm acesso, de que forma essa informação chega. Isso acaba gerando situações também de violência. E no caso do acesso ao conteúdo pornográfico, ele pode também acelerar a erotização dessas crianças? Sim, porque como nós não temos mecanismos de filtrar essas informações, muitas vezes os pais não conseguem monitorar, né? Eles acabam tendo informações, inclusive crianças, né, Marcos? Tendo informações a conteúdos erotizados, né? A conteúdos que muitas vezes são impróprios até dentro das fases de desenvolvimento, né, da infância. E aí acaba contribuindo também para situações de violência. E antecipa etapas, porque sim, o desenvolvimento sexual ele tem algumas etapas importantes a serem cumpridas. Então, na hora que você disponibiliza esse conteúdo e que os pais não estão muito atentos, por diversos motivos, né, nesse controle do que o filho está vendo na internet, do que ele está procurando e os pais não estão filtrando, essa criançada vai ter um acesso muito antecipado e isso pode trazer muito prejuízo. Assim, vê se vocês concordam comigo. A imagem é muito deturpada que aparece em alguns filmes, né? Inclusive músicas, clipes, né? São exatamente, vários tipos de informação. E aí cria uma imagem que não é real. Então, se você cria uma expectativa, se o garoto vê um homem, né, super poderoso, que faz e acontece,
ele se frustra porque ele não consegue fazer aquilo e ele não tem o discernimento de ver que aquilo ali é um filme, é uma montagem, uma gravação. E aí começa a ter problemas para a sua vida e para o seu comportamento. E você comentou de clipes, por exemplo, muitas vezes, muitos conteúdos, que às vezes a criança está ali com os pais também compartilhando, assistindo, normalmente. Justamente. Hoje, essa questão, por isso que a gente vem num processo de discussão, inclusive com professores, com pais, né? Como trabalhar esse processo da educação sexual com a criança, e aí desde a primeira infância, até para evitar que a criança também tenha acesso a esse tipo de informação, e ao ter acesso a esse tipo de informação, que a criança consiga discernir, né? Assim, o que é conteúdo ali que reproduz situação de violência. Então, é uma preocupação que a gente tem trazido para as nossas discussões. Pois é. Pode concluir, Marcos. Assim, é muito importante a gente dizer que eu acho que é uma preocupação dos pais, né? Educação sexual, ela não antecipa fases, ela não faz com que o adolescente ou a criança tenha algum interesse na sexualidade, muito pelo contrário. Um programa de educação sexual na escola possibilitar a melhoria da autoestima, conhecimento do corpo, uma prevenção... A própria segurança dessa criança. Uma segurança preventiva, diminuir o risco de uma doença sexualmente transmissível, de uma gravidez não desejada. Então, assim, um programa de educação sexual ele vai fazer, inclusive, com que a criança seja muito mais protegida do que aquela que não tem esse acesso. Ela vai se conhecer, ela vai... E vai saber dizer não ter os seus quando limites, é não. Exatamente. E também, assim, o que acontecer com ela vai contar, porque nós que atendemos meninas, mulheres que vêm de situação de violência sexual, a gente percebe, né, inclusive mulheres adultas, que essa violência começou na infância, na primeira infância, mas a criança não conseguia entender que aquilo era abuso. Por quê? Porque não tinha acesso à informação. Então, o acesso à informação, ele é muito mais... ele contribui muito mais para a prevenção da violência do que para a erotização ou o processo, né, de achar que está colocando a criança numa questão precoce em relação à sexualidade. Isso é bom que os pais entendam essa diferença. Isso é um mito, né, que está posto e que a gente tem que desconstruir. Eu mostrei há pouco a cartilha aqui do Faça Bonito. Eu quero muito que você fale dessa campanha para a gente também está com o site aberto. Então, nós temos a campanha, né, Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, que é uma campanha de promoção aí, né, de direitos sexuais de criança e adolescente, entendendo que a discussão da educação sexual, ela contribui para prevenir as diversas formas de abuso, né, de exploração sexual. Nós temos o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Luta, né, contra o abuso e exploração sexual, e a gente vem no movimento aí de levar esse debate, né, para a comunidade em geral, porque a gente entende que a discussão da violência sexual ela tem que estar na igreja, ela tem que estar na família, ela tem que estar na escola, ela tem que estar na mídia. Até porque os riscos, os perigos estão em todos os cantos. Então, tem que estar na sala da nossa casa, não dá para colocar para debaixo do tapete. Olha só, o que muita gente questiona é que por trás da pornografia na internet podem estar armadilhas que levariam à prostituição, ao tráfico e à escravidão sexual. Eu convido o professor Marcelo Inocêncio, que é administrador da página Antipornografia, para acrescentar aí o seu ponto de vista nessa nossa conversa. Tudo bem com você? Olá, tudo bem, Liane? E você? É muita informação, né, Marcelo? Só na página de vocês no Facebook, que a gente vai mostrar já já, eu vi alguns vídeos que mostram lá a quantidade, assim, muitos números de jovens, enfim, o tempo que os jovens gastam nas redes, etc. O quanto a rede acaba impactando, enfim, no comportamento desse jovem. Você pode compartilhar aí algum desses dados com a gente, para a gente ter uma ideia da proporção? Claro, com certeza. A gente tem alguns dados, né, que foram agregados por muitos produtores de conteúdo, inclusive por pesquisas científicas que a gente divulga na página, que a gente traduz, ou a gente só divulga. Entre esses dados, a gente pode citar, por exemplo, que os jovens, em 2010, gastavam mais ou menos 18 horas por semana assistindo vídeos pornográficos. Então, era em torno de 50 clipes por semana. E aí a gente tem outros dados que, por exemplo, a gente pode falar que 1/3 de toda a internet é voltada para a pornografia, que 90% dos jovens entre 8 e 16 anos foram expostos a conteúdo pornográfico.
Tem diversos outros dados, como, por exemplo, geralmente as primeiras exposições à pornografia são com 9 anos. 9 entre 10 adolescentes já foram expostos à pornografia de alguma maneira pela internet. Eu tenho uma lista enorme aqui com vários dados. E assim, os riscos que vocês consideram que estão aí por trás desse conteúdo pornográfico, quais seriam? O risco à violência, por exemplo? Então, existe um efeito chamado Coolidge Effect, que é um efeito na psicologia, onde a gente observa que os machos, né, os homens, eles acabam se excitando mais com uma variedade maior de parceiras. Então, como na internet a gente tem uma infinidade de conteúdo disponível, então a pessoa pode ficar assistindo o conteúdo pornográfico por muito, muito tempo. E isso é muito perigoso, porque não é só a variedade de parceira, como a ansiedade pela novidade. Então, você tem um adolescente que, por exemplo, começa assistindo um vídeo entre um homem e uma mulher, nada muito demais, e no fim da sessão deles, digamos assim, ele está assistindo um vídeo de pornografia extrema, como 80% dos jovens entre 15 e 17 anos, né, que é o caso deles, que acaba indo para esse tipo de pornografia muito mais violenta, como o Marcos tinha falado, né, um conteúdo não necessariamente real, que não retrata uma realidade, mas que acaba tendo um impacto muito grande na vida desse jovem. Tá. E conta para mim um pouquinho do trabalho da página Antipornografia. Como é que surgiu, né? Essa ideia veio de onde? Então, a Fernanda, que foi a criadora da página, né, a gente teve uma ideia mais ou menos em conjunto sobre fazer um questionário sobre o consumo de pornografia mesmo na internet. A Fernanda participava de diversas páginas no Facebook mesmo sobre feminismo e tudo mais, e ela acabou divulgando esse questionário. Eu vi esse questionário, né, ela fez o primeiro questionário, eu vi esse questionário e pensei, pô, tem uma ideia legal, dá pra expandir. Então eu ajudei ela a expandir muito o questionário. Cara, esse questionário ficou gigantesco. Eu acho que umas 10 mil pessoas responderam esse questionário, e aí a gente teve todo tipo de relato, principalmente relatos de mulheres, né, porque foi vinculado mais em grupos feministas. Então, e esses relatos eles eram extremamente pesados, eram mulheres contando sobre os parceiros dela que não faziam mais, não tinham mais relações com elas, os parceiros que largaram elas por causa da pornografia, que se tornaram abusivos por causa da pornografia. E aí, com base nos movimentos antipornografia nos Estados Unidos, que existem diversas ONGs lá, e aqui no Brasil não existe nenhuma ONG, ela decidiu montar a página e eu decidi ajudar ela com a página, né, que eu posso, traduzindo sempre um texto aqui, um texto ali, um vídeo aqui, um vídeo ali. Mas geralmente eu costumo mais lidar com as mensagens mesmo, as mensagens que a gente acaba recebendo na página. E tem muitos relatos de muitas mulheres que procuram ajuda, né, de como lidar com um parceiro que é viciado em pornografia. E aí a gente tenta conversar com elas, tentar entender um pouco melhor, né, como é que funciona a relação deles e tentar ajudar nesse sentido mais. Tá legal. Eu vou trazer a conversa aqui para o estúdio. Eu vi um pouco a sua reação aí na relação dessa informação sobre o consumo, né, de pornografia, que é um fato, enfim, tá aí, muita gente quer e gosta e assiste. O que a gente até mais está comentando aqui é o possível efeito dessa pornografia para alguém que está iniciando ou sequer pensa em iniciar a vida sexual. Mas vamos ver só, o Marcelo, se eu não me engano, o dado que ele trouxe, um dos dados foi que 18 horas por semana que essa garotada consome de pornografia por semana. Significa que a garotada, por 18 horas, estão consumindo esse produto. Então, assim, os pais em casa e os professores na escola não podem fechar os olhos para essa realidade. Né? Essa pornografia, ela está competindo com nada. Essa pornografia, ela está ali, eles estão assimilando esse conteúdo, eles estão assimilando essa informação, mas eles, por outro lado, em contrapartida, eles não têm uma informação correta, científica, que discuta o afeto, que contextualiza a questão de gênero, que fale do corpo. Quer dizer, então eles estão num desenvolvimento não adequado e muitas vezes que vão trazer certamente traumas. Quer dizer, o homem que fica consumindo uma pornografia durante um período grande, ele se projeta naquela imagem e ele se frustra porque ele não vai conseguir acompanhar aquele homem, como eu falei há pouquinho, porque é um filme editado. Então, quer dizer, ele começa a ter transtorno não só para ele, como a sua relação com a sua parceira ou com o seu parceiro. Eu acho que o Marcos trouxe uma questão muito importante, que é isso, né? Não podemos fechar os olhos
para essa questão que está posta, né? Nem pais, nem educadores, né? Nem profissionais de uma forma geral que trabalham com crianças, principalmente com adolescentes. E a gente precisa dialogar com eles, né? Eu acho que também simplesmente ir para um discurso, né? Isso é feio, isso é proibido, não faz sentido nenhum. Acaba estimulando até mais, dependendo, né? Não faz sentido nenhum para um adolescente você chegar e ter esse tipo de conversa com ele. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais buscar dialogar com os adolescentes sobre isso, né? Muitas vezes desconstruir também, né, o que está posto através desses conteúdos que eles têm acesso e oferecer outras possibilidades de conteúdos, de discussão sobre sexualidade, sobre afeto, sobre relações, né? E até mudar o mito que se tem sobre sexualidade, né? E não na falar nossa aquela cultura. coisa, né? Quem está vendo o futuro agora, tenho certeza que nunca mais vai fazer isso. Ah, por quê? Por que não? Porque eu não quero. Vamos. Porque não para nada não tem funciona, explicação. né? Porque Vocês é feio, porque não pode. Quem está nos vendo aqui nunca mais vai falar isso, eu tenho certeza. Assim. Não, ok, mas vamos explicar, vamos contextualizar. A criança quer saber, Exatamente. Não porque não é resposta. Tá bom. Marcelo, voltando com você para a gente encerrar. Muitas denúncias também vocês fazem ou até recebem aí pelo site? A gente recebeu, principalmente no começo, a gente tem um grupo também, né, no Facebook, e através desse grupo a gente acaba recebendo denúncias de sites que divulgam conteúdo relacionado à pedofilia. Então, a gente recebeu, uma das principais denúncias que a gente recebeu foi referente a um site que fazia uma espécie de tutorial de como conseguir meninas extremamente novas no Rio de Janeiro, e a gente denunciou esse site. Por sorte, esse site não era nada verídico, era só fake news, mas a gente já recebeu outras denúncias que a gente acabou denunciando, principalmente relacionado a um conteúdo relacionado com pedofilia mesmo, e aí a gente usa o site da SaferNet, da Polícia Federal, para poder fazer todas as denúncias e encaminhar para os profissionais corretos, e a gente tenta acompanhar tudo que a gente consegue, né? Porque acaba sendo muita coisa mesmo. O SaferNet acaba sendo uma referência também. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação. Obrigado a vocês, foi um prazer. Nosso em trocar essas ideias, vamos colocar na tela já aí os endereços, o site, também o arroba do Facebook, para quem quiser conhecer de perto o trabalho aí do Antipornografia. Tá aí para vocês. No Face é o arroba Recuse a Clicar. Esse já é um caminho. E tem também o site. Daqui a pouco a gente põe aí, tá aberto. Me diga uma coisa, Marcos, você já comentou que a pornografia mostra uma situação que não é real. Ela também acaba incentivando a criação aí de estereótipos de gênero, enfim? Ela acaba criando-se um estereótipo e ela promove, na verdade, expectativas e cobranças na relação, no relacionamento, né? Então, quando você tem adolescentes, né, que é a nossa conversa sobre adolescentes, quando você tem adolescentes que estão assistindo, eles vão cobrar das meninas que se relacionam, e eu não estou falando de vida sexual, estou falando de relacionamento, né, de namoro, certamente coisas que estão vendo naquele vídeo e que essas meninas não vão criar essas expectativas e não tem que criar mesmo. Então, assim, começa a ter uma distorção do que é uma realidade, né? Na verdade, a sexualidade ela é sensação, toque e fantasia. Mas quando você só vive na fantasia, quando você perde o real, né, alguma coisa está errada. Então, assim, você precisa utilizar a internet de forma mais saudável, de forma construtiva e não que vai distorcer. Um dos mitos do menino, né, do adolescente, em relação ao tamanho do pênis. Os garotos ficam doidos a achar que o pênis é pequeno, que o prazer vai ser proporcional ao tamanho do pênis. Só que quando eles veem esses filmes, né, os atores são escolhidos propositalmente, né, nesse sentido. E aí os garotos começam a ficar frustrados, porque eles não têm o corpo daquele ator, ele não tem o desempenho daquele ator. E aí ele pode desenvolver questões, inclusive na sua sexualidade. Ele pode ter problemas para a sua sexualidade. De autoestima, inclusive. De autoestima, e que aí essa autoestima, na verdade, é a base,
né, para toda a nossa vida. Uma autoestima baixa faz com que ele não tenha um aprendizado na escola adequado, um relacionamento ruim, começa a se isolar dos colegas, em casa o relacionamento não é bom, e às vezes porque não criou, né, a sua imagem, não está batendo com aquela imagem que não é real, que é de um filme pornográfico. E é legal, né, Karina, associar também ao sexo à emoção, ao toque, como ele falou, a questão do consentimento. Nossa, a questão do consentimento... Principalmente para as meninas, né? Hoje é uma questão que nós, né, da campanha Faça Bonito, a gente bate muito nisso, né, dentro do comitê, nas nossas discussões, porque nesse processo que o Marcos trouxe, de acabar deturpando também as relações, né, socioafetivas e aí de respeito, inclusive, se perde, né, o foco do consentimento. Então, porque... E aí, acesso, inclusive, a vídeos que reproduzem isso também, né, de músicas e tudo. Então, a menina não precisa consentir para eu ter uma relação sexual com ela, né? Então, se ela estiver alcoolizada, então, menos ainda, né? E aí, como que a gente também responsabiliza os adolescentes e faz um diálogo aberto com eles sobre essa questão do consentimento? Né? Agora nós tivemos a campanha recente no Carnaval, que não é não. Então, é importante reforçar esse tipo de debate com eles e de construção, né, dessa cultura da vivência da sexualidade, mas a partir do respeito. Tá, para as meninas é até bastante delicado, isso, inclusive até numa relação sexual, ela ter a liberdade de dizer isso não, isso sim, isso não é? E o garoto também não ficar criando a expectativa dos colegas, porque ele tem que ir, porque senão ele não é homem. Ele tem que demonstrar que é macho porque pegou 1, 2, 3, né? Quer dizer, que ele também possa dizer não no momento que ele não quer. Tá bom. Olha, mais uma informaçãozinha, na verdade, mais para acrescentar muito o que a gente vem conversando aqui. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas lembram que o uso da tecnologia é tão excitante quanto o sexo e, por isso, deve ser controlado na infância. O André Miceli e a Regina Lima acreditam que as crianças com pouca idade que receberam tablets ou então outros dispositivos estão aí desenvolvendo uma relação não muito saudável com a tecnologia e, por isso, alertam para a necessidade de educar os pequenos para o diálogo e para o uso da internet. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que conversar e falar. E eu acho que os pais que tiverem, às vezes, dificuldade, né? Porque os pais, muitas vezes, não tiveram oportunidade também de ter acesso a essa informação, de saber como conversar sobre isso com os filhos. Até porque realmente estava muito restrito antigamente. Sim. Lá a revistinha, ao espaço do banheiro. Como falar do que? Tanto para o professor quanto para o pai, é difícil. Então, hoje, a gente tem aí alguns sites muito legais que dão essas dicas, a própria SaferNet, né? Então, assim, tem toda uma discussão. Alternativas à internet, que você pode dar dicas para os pais, Marcos? Eu acho que uma coisa bacana, de repente, assim, a gente trabalhar com adolescente multiplicador. A escola pegar alguma garotada bacana, entendeu? E trabalhar com adolescente falando para adolescente. É isso que funciona. Eu acho que isso funciona muito. E assim, uma dica para os pais é os pais ouvirem, né? Não chegar para falar com o filho como dono da verdade, mas assim, ouvir o que você está sentindo. E aí, a partir daí, esse diálogo, né, que na verdade acho que a raiz da palavra é troca de saberes, isso ajuda muito, né, quando os dois estão prontos para aprender. E as escolas também podem promover, além do trabalho com os adolescentes, né? Adolescente falando para adolescente tem muito mais efeito, grupos de pais, né? Grupos de reflexão com pais, os programas de educação na comunidade, né? Unidades básicas de saúde. Vamos chamar, vamos dialogar com os pais também, né? Seria muito importante se a gente conseguisse avançar. O que não cabe nessa história é tabu, essa palavrinha com 4 letrinhas, mas que tem um peso ainda enorme, né? Tem. É isso aí. Tabu e preconceito não dá. Quero muito agradecer a participação de vocês no Conexão, essa troca de ideias. Obrigado. Obrigada. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui também, olha só, aqui um livro do Marcos. Está aqui para você. O que tem de história aqui? Esse, no caso, é focado para a galera, né? Para garotada, é um livro bacana, assim, porque fala do corpo, fala de gênero, fala de contracepção, gravidez, homossexualidade, abuso, cuidado na internet, isso tudo é um livro escrito para o adolescente, mas que também é um instrumento, né, de consulta para pais e professores. Tá ótimo. Eu queria deixar a dica também aqui, além do Faça Bonito, nós do Comitê Nacional temos também uma parceria com a campanha ANA, né, Ana mesmo, que tem muitas dicas legais, ANA, que tem muitas dicas legais também aí para os adolescentes nessa discussão sobre sexualidade. Ana, quer dizer o quê?
Articulação Nacional de Adolescentes. Olha, tá joia. Tá bom, acho que a gente vai tentar abrir, não sei se dá tempo, mas é o ana.com.org.br. Você lembra de qual? Ana.org, tem o Facebook também, Campanha Fica até Ana. mais fácil de achar. A gente chama Campanha Ana. Campanha Ana, tá dada mais essa dica. Quero muito agradecer também a sua participação, a sua companhia aí do outro lado. Acompanhe sempre que quiser por conexão aqui na tela ou no Futura Play. Um beijo, até a próxima.